Nós vamos estudar nesse capítulo leis de conservação. Vai ser muito importante para a gente identificar a forma de uma equação que expressa uma lei de conservação. Então, para começar essa discussão, eu vou fazer um exemplo que é como que expressa a lei de conservação de massa, né, num sistema que é um fluido. Né? Então, eu vou colocar como massa e pensar em algo desse tipo aqui. Olha, eu tenho um volume V delimitado por uma superfície S. Eu quero mostrar o seguinte, que dentro desse volume a massa não pode ser criada nem destruída. Se a quantidade de massa diminuir aí dentro, é porque passou massa pela superfície, para fora, do interior para o exterior. E se a quantidade de massa aumentou dentro desse volume, é porque passou massa pela superfície de fora para dentro. Isso é essencialmente uma lei de conservação. Vai dizer que nada é criado nem destruído. Então, como que a gente pode formular uma equação desse tipo, uma lei desse tipo? Né? Para fazer isso, eu vou definir primeiro uma densidade de corrente para expressar essa passagem de matéria pela superfície. E para definir isso, eu vou colocar aqui um elemento de área um pouco exagerado, uma certa normal e uma velocidade v das partículas que nesse exemplo estão saindo, né, do meu volume V. E vou avaliar essa quantidade aqui, ó, ρ, V escalar N. ρ é a densidade de massa, né, M massa sobre volume. V é essa velocidade em cada ponto A, em cada elemento de área A, e N é a normal a cada um desses elementos. Né? Aqui um ΔA em particular. Então, se eu quero calcular isso, eu posso colocar aqui, olha, o ΔM dividido por um ΔA vezes um ΔL perpendicular à área, né? Isso seria massa sobre volume, ΔM ΔV. Né? E representa a minha densidade de massa. A velocidade eu posso colocar como um vetor ΔL ΔT, definindo um ΔL na direção da velocidade, escalar N. Agora notem o seguinte, né? O ΔL escalar N é exatamente o que eu estou chamando aqui de ΔL perpendicular, então isso corta com isso. Então, essa quantidade, na verdade, pode ser expressa como um ΔM, ΔT, então uma taxa de variação da massa por unidade de tempo por unidade de área, porque ainda sobra esse ΔA aqui. ΔA. Então, vou escrever isso aqui explicitamente. Olha, isso aqui é uma taxa de variação de M no tempo por unidade de área. Vou escrever aqui por área. E expressa, então, esse raciocínio que a gente fez aqui. Então, como que eu posso escrever uma lei de conservação associada à massa? Então, eu posso pensar o seguinte, olha, se eu integro o ρ, V escalar N na superfície inteira, eu vou fazer uma integral em ds para representar isso. Então, eu estou integrando a taxa de variação de M no tempo por área na área inteira. Então, eu vou obter a massa toda que está passando pela superfície inteira por unidade de tempo. Por isso, eu identifico essa quantidade como uma densidade de corrente, de massa, que eu vou chamar de J. Então, eu escrevo assim. Né? Então, por que isso? Né? Porque o J é justamente massa por unidade de tempo, por unidade de área, que é o que a gente tinha obtido aqui. Então, ρV escalar N é legítimo eu substituir por um J. Então, isso vai representar o que passa pela superfície. Então, se eu quero construir uma equação agora que expressa a conservação de massa, eu tenho que igualar isso que eu construí ao decréscimo da massa por unidade de tempo dentro do volume V. Então, eu igualo a menos dm dt. Né? Por quê? Porque nessa minha construção eu tenho uma velocidade indicando que a massa saindo do volume V. Então, tem um fluxo, né, do interior para o exterior. Isso deve diminuir
a quantidade de matéria dentro do volume. Então, dm/dt é negativo. dm/dt sendo negativo com esse sinal menos, menos dm/dt é positivo. Ora, se a matéria está saindo do interior para o exterior, V tem essa direção, né, por exemplo, e o produto escalar com N é positivo. Logo, isso aqui é positivo também. Então, menos dm/dt é positivo, integral de J escalar N ds é positivo. E isso iguala a isso, representando que se a massa diminuiu aqui dentro, é porque passou pela superfície. Então, isso é a chamada equação de continuidade, que expressa a conservação de massa. Eu vou escrever aqui como um J escalar N ds na superfície inteira vai ser igual a menos dm dt. Né? Lembrando então que se J escalar N é positivo, sai matéria do volume, então eu tenho o dm dt negativo. Então aqui é positivo e aqui fica positivo também por causa desse sinal. E eu posso passar isso para uma forma diferencial usando o teorema da divergência, que me diz que integral de J escalar N ds vai ser a divergência de J integrado no volume, vou chamar de detal, o elemento de volume. Isso é igual então a menos ddt da integral, quem que é m? É a integral da densidade no volume. Passando essa derivada para dentro da integral, ela passa com uma derivada parcial integrado aqui no volume. Igualando os dois integrandos, eu tenho a forma diferencial da equação de continuidade, que eu posso escrever desse jeito. Para a carga é a mesma coisa, o raciocínio é idêntico, basta eu substituir m por q, e aí eu tenho a mesma situação. Então, o que eu espero de uma lei de conservação de carga? Eu defino a carga como uma integral de um ρ de tal, né? Porque ρ é uma carga por unidade de volume, e eu posso então expressar a lei de conservação dizendo que o fluxo de carga por unidade de tempo, né, para fora da superfície, por exemplo, se o J está saindo, né, com o vetor apontando para fora do meu volume, isso tira carga lá de dentro, então isso tem que ser igualado a menos dq dt, né, a mesma situação de antes. Então, se diminui a carga, dq dt é negativo, menos com menos é mais, esse J escalar N é positivo, porque o ângulo entre J e N vai ser menor que π sobre 2. Então, essa é a lei, a equação de continuidade, que na forma diferencial, novamente, pode ser expressa por algo desse tipo, onde ρ é a densidade volumétrica de carga. Tá? Agora, essa equação está presente nas nossas leis básicas do eletromagnetismo? A resposta é sim. Então, vamos revisar aqui as equações de Maxwell e ver que realmente essa equação está ali. Lei de Gauss, divergência de E é ρ sobre ε0. Lei de Gauss no magnetismo, divergência de B é igual a zero. Lei da indução de Faraday, rotacional de E é menos dB dt. Lei de Ampère-Maxwell, né? Lei de Ampère, rotacional de B é μ0j. A inclusão do termo devido a Maxwell é μ0, com a densidade de corrente de deslocamento dada por ε0 dE dt. Então, aqui são as equações que nós temos. Vamos pegar essa última equação aqui e aplicar o operador divergência nela. Nós sabemos que a divergência de um rotacional é sempre zero. Isso é uma identidade vetorial. Independente do campo vetorial que eu ponho aqui, a divergência do rotacional é sempre zero. Logo, o lado direito tem que ter divergência nula também. Então, eu vou escrevê-lo como μ0, né? Aplicar a divergência. Apliquei no primeiro termo, coloquei um μ0 em evidência, porque ele aparece duas vezes. E aqui vai ser ε0 d dt da divergência de E. Porém, a divergência de E é ρ sobre ε0. Então, eu posso substituir ali a minha equação por divergência de J, aquele colchete então tem que ser zero. Eu coloco aqui, olha, divergência de E é ρ sobre ε0, o ε0 corta, né?
estou pondo aqui ρ sobre ε0, então corta esse com esse. Aqui eu fico com a derivada do ρ em relação ao tempo, igual a zero. Ora, então as equações de Maxwell, dela nós extraímos uma equação que é uma equação de continuidade e que a nossa análise mostrou que representa exatamente a lei de conservação de carga. Importante aqui, além de reconhecer isso, né, a presença dessa lei de conservação nas equações de Maxwell, é entender a forma de uma lei de conservação. Eu tenho aqui a derivada, vamos colocar aqui na forma integral para ficar mais fácil de ver. Eu tenho aqui a derivada da quantidade que eu quero provar a sua conservação no tempo, igualado com o fluxo dessa quantidade pela superfície, né, com a passagem dela pela superfície por unidade de tempo. Então, sempre que eu buscar uma lei de conservação, eu tenho que buscar igualar essas duas coisas. Um fluxo pela superfície compensando o que acontece dentro do volume, aumento ou diminuição, né? Quando a gente for estudar energia, a gente vai buscar a mesma coisa. Em momento, a buscar algo similar. Isso vai nos levar a definições importantes como qual que é a energia no campo eletromagnético, qual que é o momento no campo eletromagnético, que é um dos conceitos principais desse capítulo, né? Então, entender que essas leis de conservação estão nas equações de Maxwell e qual que é a forma de uma lei de conservação, porque que a forma escrita assim expressa uma lei de conservação. Essas coisas que a gente precisa pensar para a gente seguir adiante agora.